Capítulo 15, versículo 11. Que bom termos uma igreja amorosa, unida, irmãos que, quando se abraçam, com sinceridade, eu vi ali 3 diáconos ali na porta, abraçados, adorando a Deus. Muitas pessoas, mas me chamou a atenção os 3 diáconos solteiros ali abraçados, adorando a Deus com emoção, chorando com alegria. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é algo que marca a nossa vida. Quando em tantos outros lugares há sentimento de mágoa, não há sinceridade. Nós entramos numa igreja onde nós vemos amor verdadeiro, alegria de Deus, gratidão a Deus, gratidão pela vida dos irmãos. Isso é algo que agrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 15, versículo 11, diz o seguinte: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo absolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu-o com ela, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Antes de orarmos, eu quero que você saiba de uma coisa. Depois da nossa salvação pessoal, o bem mais importante que Deus nos deu é a nossa família. Amém? Mais do que o dinheiro, mais do que a saúde, mais do que os nossos desejos serem cumpridos, o mais importante é a nossa família. Nós vamos, nesta noite, no final desta palavra, orar mais uma vez pela nossa família. Feche seus olhos. Deus amado, nós te agradecemos. E te pedimos, meu Deus, que continue falando conosco. Pai amado, fala para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Antes de sentar-se, aproveite e dê um abraço para esse irmão que está perto de você. Diga a ele: Deus vai salvar a sua família. Mas fala com fé: Deus vai salvar a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se. Sente-se um pouquinho. Aquele jovem sai de casa, pega o dinheiro da sua herança e sai de casa. E ele se perde na vida.
Hoje em dia, como aquele filho que sai de casa, ele apronta um monte, e muitas vezes começa a usar drogas, faz tudo errado. E aquele jovem fez assim, saiu de casa, estragou a vida. Imagina um jovem nos dias de hoje, doente, cansado, desempregado, na pior, talvez usuário agora de drogas, aprendeu a beber e agora o alcoolismo entrou na vida dele, a destruí-lo. Se fosse nos dias de hoje, fatalmente teria se envolvido de alguma forma, talvez com um homem, com uma mulher, ou até com um homossexualismo, né? E a Bíblia diz que aquele jovem, ele volta para casa, vamos usar um termo de hoje, quebrado, ferido na alma, ferido no coração, ferido fisicamente, porque ele voltou muito mal, estava passando fome até, e ele volta para casa. O que chama a atenção é que o pai dele, quando o vê, ao invés de falar, olha, não é mais meu filho, alguns pais fazem assim, né? Não é mais meu filho, não quero nem falar com ele, olha, se ele entrar nessa casa, põe ele para fora, não deixa nem ele entrar, porque ele gastou tudo que tinha e estragou a vida, agora está vindo aí drogado, está vindo aí nessa situação, o sujo. Pedro, não quero nem saber mais desse meu filho. Não foi isso que aconteceu. Ele recebe bem o seu filho. E antes que o seu filho diga qualquer coisa, ele abraça, ele beija e se alegra em receber o seu filho novamente. E talvez aquele homem, a Bíblia não diz isso, Jesus conta essa parábola, mas não diz quais foram os detalhes durante a ausência do filho, que o pai fez durante a ausência, mas talvez aquele homem pedia a Deus uma solução para o seu filho. Do jeito que nós vemos a ação do pai quando recebe o filho, certamente ele se preocupava, ele queria ter notícias do filho, ele queria saber como estava o filho, ele se importava, e talvez ele pedisse a Deus que guardasse seu filho, que o trouxesse de volta, porque quando ele vê aquele filho de volta, ele se alegra muito e o recebe muito bem. Entanto, muitas vezes nós temos grandes problemas na família, grandes problemas dentro de casa, com a nossa família, e nós até muitas vezes pedimos a Deus para trazer de volta, para mudar aquele familiar, mudar aquele filho. A mulher pede para que o marido seja mudado, mas muitas vezes nós não sabemos fazer isso. Não sabemos fazer isso. E ao invés de nos aproximarmos, porque quem está nessa situação está doente, está mal, está precisando de ajuda. E não é raro o filho que dá muito problema, que às vezes é agressivo, o marido que bebe e chega em casa quebrando as coisas, fazendo grandes problemas. Não é raro a família que tem problemas parecidos com esse. Tem alguém na sua família que não é crente? Alguém que está dando problema, que está dando trabalho, está uma luta tremenda, que você olha e fala, esse aí não tem solução, esse aí não tem jeito. Talvez você não tenha um familiar agressivo, ou que te dê grandes transtornos, grandes problemas, mas ele não é salvo. O mais importante, nós queremos muitas vezes tratar a causa e não a raiz do problema. Onde está o problema? Então, muitas vezes, não é raro também quem diga, olha, eu quero que o meu marido pare de beber, ou a mãe que diga, eu quero que meu filho, ele tome jeito, ele trabalhe, ele pare de andar naquele lugar, ele pare de fazer o que ele está fazendo. Esta é a causa, a consequência. É a consequência, e não a causa, né? Essa é a consequência. E precisa ser tratado por causa. Sabe qual é a causa?
É por causa que ele não serve a Deus, que não é salvo. Quando é salvo, é liberto, é transformado. O Espírito Santo de Deus entra na vida da pessoa e o transforma de dentro para fora. Então, o que usava drogas, para de usar drogas. Aquele desajuizado toma juízo. Aquele que era alcoólatra, ele abandona o alcoolismo e agora deseja ter uma vida nova. Então, irmão, precisa ser tratado na causa e não na consequência. Muitas vezes nós pedimos para que Deus trate a consequência. Queremos que seja eliminado aquele problema que nós estamos vendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: ore para que sua família seja salva. Amém? Ore para que o seu familiar seja salvo, para que ele seja salvo, porque se ele for salvo, então vai resolver todos os demais problemas. Não é fácil, não é de um dia para o outro, não é um estalar de dedos, requer muita coisa. Mas tem uma boa notícia para você: Deus quer usar a você. Amém? Diga: Deus quer usar a mim. Você não cantou? Usa-me, Senhor. Deus quer louvor. Usa-me, Senhor. Então, Deus quer usar você. E nós precisamos ser evangelistas de Cristo. Irmãos. Às vezes nós sabemos evangelizar aos outros, mas não sabemos evangelizar a nossa família. Nós precisamos saber evangelizar a nossa família. Então, quando você fala com uma pessoa que não é sua família, é completamente diferente. Mas quando se trata da família, muitas vezes nós usamos os nossos padrões ao invés de usarmos os padrões de Jesus. Não é verdade? E Jesus tinha padrões extraordinários, maravilhosos. Por exemplo, ele chega até uma mulher, e aquela mulher, ela era samaritana. O pastor Ibrahim, ele escreveu aqui no Desafio News, que é da obra missionária, ele diz o seguinte: que os rabinos judeus ensinavam que cada vez que um homem prolonga sua conversa com uma mulher, faz mal a si mesmo e deixa de cumprir a lei e herda o inferno. Olha só, quer dizer que o homem não podia prolongar a conversa com uma mulher. E os rabinos estavam ensinando a religiosidade, algo que não existe na Bíblia, dizendo que se alguém prolongasse a conversa com a mulher, faria mal a si mesmo, deixaria de cumprir a lei e herdaria o inferno. E Jesus, ele quebra esse ensino judaico, conversando com uma mulher samaritana, e ali nós vemos ele evangelizando uma mulher que tinha muitos pecados. E quando se trata do pecado do mundo, até que nós entendemos muito bem, eles não são crentes, mas quando se trata do pecado da nossa família, quando nós vemos um filho que está com problema, um pai que está com problema, uma mãe que está com problema, que tem os seus problemas, aí a conversa muitas vezes é completamente diferente. Mas Jesus chega àquela mulher, a trata bem, conversa com ela, fala das coisas que estavam acontecendo com ela de maneira positiva. Então, Jesus sempre pregava o evangelho positivo. E qual era o evangelho positivo? Não era aquele de que: olha, mulher, você teve 5 maridos, esse que você tem agora não é seu marido, então você vai para o inferno, porque se você continuar assim, esse é o evangelho negativo que não deve ser pregado. Mas ele faz um evangelismo positivo, e ele a trata com amor, com carinho, com respeito às dificuldades que ela havia vivido, não a condena, mas traz uma palavra incentivadora, uma palavra abençoadora. E aquela mulher se converte. E além de se converter, agora ela traz todos os seus conhecidos, dizendo: olha, tem um profeta aqui, tem um homem de Deus aqui, ele falou toda a minha vida. Mas ele não a magoou, não a entristeceu, não chamou a atenção, não brigou com ela. E muitas vezes nós fazemos completamente diferente, não é? Irmãos, se você tem um filho drogado, ame-o mesmo que ele seja drogado. Quem me leva é Jesus. Não é verdade? Se você colocar
colocar a sua família debaixo dos seus joelhos, não é debaixo da sua mão, porque bater não adianta não. Não adianta, essas coisas não adiantam. Mas se você colocar debaixo dos seus joelhos em oração, Deus vai salvar a sua família, ainda que seja somente por amor a você, ainda que seja somente porque você tem pedido, ainda que seja somente porque você tem orado e falado com Ele. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai fazer um milagre, porque você está pedindo. O maior milagre de todos é a salvação do ser humano. E se nós amamos a nossa família, certamente você ama a sua família, você deve colocar a sua família em oração diante de Deus, porque Deus ainda faz milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você tem um filho homossexual, ame o seu filho do mesmo jeito. Ame o seu filho do mesmo jeito. Ainda que sua filha tenha saído de casa, tenha 2, 3 filhos, você está arrumando mais outro, e as coisas estão cada vez indo pior. Ame sua filha do mesmo jeito, não é? Porque tem gente que acha homossexual não quer chegar perto, não, cheio de pecadores, né? E é justamente desses que Jesus passava longe, dos rabinos, dos doutores da lei, dos religiosos, né? Eu acredito que nos dias de hoje Jesus nem entraria em certas igrejas, né? Mas ele iria lá onde está o drogado, aí iam falar assim: Jesus está de novo lá na biqueira. Jesus foi de novo lá, mas ele está conversando com um homossexual, ele está conversando com aquela mulher que já teve tantos filhos. Aquela mulher não vale nada, ela é filha da irmã fulana de tal. E Jesus quer resgatar justamente aqueles que estão perdidos, não necessitam de médicos sãos, mas aqueles que estão doentes, diz a palavra de Deus. Jesus quer salvar a sua família, porque Ele ama mais a sua família do que você mesmo. Do que você mesmo, irmão. Ainda que seu pai seja já um velho que te fez tanto mal, libera o perdão nesta noite. Libera o perdão. Aleluia. Porque Deus age onde há amor. Onde há ódio, há um impedimento para Deus agir, porque nós não deixamos Ele agir. Mas quando há o perdão, significa que há o amor. O amor é o veículo que traz a salvação. Sabe por que você foi salvo? Porque Deus te amou. Sabe por que você foi salvo? Porque alguém orou por você. Na verdade, alguém orou por você. Talvez não era nem familiar, mas um amigo. Era alguém que te falou de Jesus, alguém que te apresentou Jesus, alguém te convidou à igreja, alguém pregou esse amor de Jesus, e nós somos chamados, nós somos salvos, não pelo ódio, mas pelo amor. E o ódio não traz nada. E se nós praticarmos o ódio, Deus não vai operar. Se nós não amarmos, Deus não vai operar. Mas se nesta noite você praticar o amor, se nesta noite você praticar o amor, Deus vai operar através do seu corpo, vai libertar o seu filho, vai libertar o seu marido, vai libertar a sua mãe, o seu pai. Deus vai entrar um milagre na vida deles, Deus vai trabalhar na vida deles para que eles sejam salvos. É só você abraçá-los, é só você realmente amá-los e trazer uma palavra de salvação, falando que Jesus o ama do jeito que ele é. Não, você que tem um filho drogado, você que tem um marido que você sabe até que ele te trai, você que tem um filho homossexual, uma filha homossexual, o mundo já odeia demais, então você tem que amar. Abraça o seu filho do jeito que ele é, abraça sua filha do jeito que ele é, ame o seu marido do jeito que ele é. O seu pai, a sua mãe, ainda que eles tenham feito tantas coisas contra você, tenham te batido, tenham feito coisas até piores do que estas, que Jesus quer salvá-los, Jesus quer libertar. Note que o pai da parábola do filho pródigo, ou seja, quando Jesus disse isso, quando ele contou essa parábola, significa que ele concorda plenamente, e esse é um ensinamento de Jesus. Quando ele viu o seu filho que estava perdido, ele ficou muito feliz, muito agradecido, muito contente.
abraça, beija seu filho, manda dar roupas novas, sapatos novos, um anel, manda fazer uma festa. Manda fazer uma festa, porque o seu filho estava de volta. Faz uma festa para o seu filho. Faz uma festa para o seu filho que não é crente. Faz uma festa, faz um culto de ação de graças. Eu me lembro que uma vez eu fiz um culto, eu e a Grace fizemos um culto de ação de graças em casa. Foi o culto mais importante da minha vida. Porque estavam presentes, metade das pessoas eram crentes, e metade não crentes. E nós fizemos o culto em casa, fizemos o apelo, e o aproveitamento foi 100%, porque os não crentes aceitaram Jesus. Estávamos em 4 pessoas, eu, a Grace, a Ana e o Henrique. Eles tinham 4, 5 anos, não importa a idade. Lembra? Nós fizemos o culto, e quando fizemos o apelo, para nossa surpresa, nossos filhos aceitaram Jesus. Com 4, 5 anos de idade, 6 anos, não lembro direito. Eles eram bem pequenininhos ainda. Né? Então foi o culto mais importante da minha vida. Depois eles cresceram, claro que aí fizeram uma confissão formal, foram batizados, tudo. Mas foi, não, que maravilha, os nossos filhos entregaram a vida para Jesus, eram tão pequenininhos. Coisa importante. Então você fazer um culto de ação de graças na sua casa, trazer os seus filhos, trazer os seus pais, dizendo: olha, estamos agradecidos, faz festa de aniversário, faz festa disso, daquilo. Nós devemos agradecer a Deus e pregarmos o Evangelho da salvação, não críticas mal-humoradas. E tem aquele, já ouvi dizer daquela pessoa que fala assim: olha, eu preferia o meu pai, ou a irmã dizendo eu preferi meu marido, a mulher dizendo eu preferi meu marido quando ele não era crente. Quando ele não era crente, ele bebia, ele ficava tão alegre, brincava, era brincalhão, era alegre, né? Mas agora que ele ficou crente, ele é um chato, ele fica brigando, ele fica pondo defeito em tudo, ele reclama de tudo. Então tem crente que muitas vezes ele reclama de tudo, briga com a família toda, e depois quer que a família vá para a igreja. A família não vai para a igreja assim. Mas se você for como esse Pai de Jesus aponta em sua palavra, amoroso, olha que felicidade, meu filho está de volta. A coisa mais importante que Deus me deu depois da minha salvação está aqui, a minha família está aqui, vamos nos alegrar, vamos nos encher de alegria, porque meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido, mas foi achado, foi encontrado novamente. Então eu estou muito alegre, por isso nós vamos fazer aqui um culto de ação de graças. Aleluia. Alegria, louvor a Deus, gratidão a Deus pela vida dos seus filhos, do seu marido. Faz a festa de aniversário do seu marido e aproveita e faz uma culto de ação de graças, né? Oração, agradecimento a Deus, deixa ele bem feliz. Sabe para você? Ele vai te ouvir, porque a nossa família não ouve o que a gente fala, ela ouve o que a gente faz. Não adianta eu vir com aquela conversa do padre, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, porque estava cheio de defeitos, com a vida torta, cheio de religiosidade. Não, o Evangelho é verdade, amor de verdade, amor pelos perdidos, amor pelas pessoas que não são salvas, amor pela nossa família, principalmente para aqueles que não são salvos. O amor é sacrificial, ou seja, existe em nós sacrifício. O primeiro sacrifício é justamente este do perdão, perdoarmos aqueles que nos ofendem. Assim a oração, perdoar aqueles que causaram algum dano a nós, porque perdoar quem é uma bênção para nós, para quem só nos ajudou, para que perdão? Nem a necessidade, mas perdoar a quem te feriu, o filho que te maltratou, o pai que não foi pai, a mãe que foi estúpida com você, que te fez errar mais ainda na vida. Dar uma chance para essa pessoa ser salva. Irmão, isso é perdoar. Perdoar significa doar algo de si mesmo, doar algo de dentro do seu coração. Quando você doa parte, ainda que doa do verbo doer, ainda que te cause uma dor tão grande, vai valer a pena pela salvação dessa pessoa.
que quando o Espírito Santo de Deus entrar, vai transformá-la, vai te fazer feliz, vai fazer essa pessoa ser uma bênção para a sua vida. Ele vai viver, ele vai alcançar vida, misericórdia, será salvo. E como foi dito para o carcereiro, tu e a tua família serão salvos, tu e a tua casa serão salvos. E você vai dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao nosso Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas de idade, velhos, a família já não se importa mais. E eu vi um testemunho esses dias, né? O irmão estava dizendo para mim que na igreja dele, uma das irmãs lá da igreja dele perdeu a mãe. A mãe morava num cômodozinho pequenininho. Os filhos deixaram ela sem luz, então ela acendia a vela, mas a vela bebia. Deixaram lá ela e pegou fogo e a mãe daquela irmã morreu carbonizada. Então, irmãos, o velho abandonado, o idoso abandonado, porque ele bebe, o pai bebe, ele fala tanta bobagem, ele briga, ele xinga. Olhe por ele, ame daquele jeito, ele tenha sido o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Ame seu pai, a sua mãe, os seus avós, do jeito que eles são. Olhe por eles, trate deles, cuide deles, enquanto a vida ainda há possibilidade de salvação. Depois que descer a cova, aí já não tem mais jeito. Depois que descer o túmulo, não tem mais jeito. Ninguém é salvo depois disso. Mas ainda há a possibilidade da sua família ser salva. Seus filhos serem libertos. Seus sobrinhos. O sobrinho que é mais que o filho, não é? Seus sobrinhos serem libertos, salvos. Seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Se você der um bom testemunho, certamente eles ouvirão você, te ouvirão, você será abençoado, e a sua família será abençoada por causa da tua bênção, e assim seguirá nas gerações que sucederem após você, porque Deus abençoará a sua vida e a sua descendência por causa da sua oração, por causa da sua servidão a Deus, porque você amou do jeito que Deus amou, incondicionalmente. Já pensou se Jesus fala assim: eu vou vir só para os bons, os ruins não querem nem saber, eu não estaria aqui, nem você, mas ele veio para os que o feriram na cruz. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Ele veio para aqueles que cuspiram em seu rosto. Ele veio para aqueles que pregaram suas mãos e seus pés. Ele veio para salvar o pecador, que ele precisava se arrepender. E aquele pai viu seu filho arrependido. O pai vê aquele seu filho voltando para casa, para agora viver em paz, para agora viver uma família. Se sua família está dividida, seu casamento está arruinado, está com tantos problemas na sua casa, eu quero dizer para você que em Cristo ainda há uma solução. Essa solução chama-se salvação. O principal pregador do Evangelho é você, na sua casa, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua compreensão, com a sua oração. Tem momentos difíceis, que não dá para dizer nada. Se não dá para dizer nada, irmão, chore diante do Senhor, chore no altar de Deus, coloque seus filhos na oração, coloque a sua família, a sua casa em oração. Não desista porque vale a salvação deles, assim como a sua. Ainda há uma solução para a sua família, ainda há salvação. Jesus pode salvar toda a sua família, começando dos mais difíceis, dos mais problemáticos. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje eu ouvi um irmão dizendo a mim: pastor, olha, eu tenho uns filhos que são uma bênção, os meus filhos são tão bons para mim, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, e eu oro pela salvação deles. Olha a coerência, a sabedoria desse pai. Eu conheço o pai e a mãe, são bênçãos aqui hoje na nossa igreja.
Abençoe seus filhos. Abençoe sua família. Abençoe seus pais. Irmã, ainda que seu marido seja um bêbado, um alcoólatra, abençoe a ele, ore por ele. Fale palavras de amor. Fale palavras de carinho. Diga a ele que Deus quer salvá-lo, que Deus quer abençoá-lo. Não diga maldições não, porque de maldição já estão cheios. Eles precisam receber uma palavra de bênção, de incentivo, uma palavra que venha de Deus. Ainda que hoje o seu coração relute contra esta palavra, Deus ainda pode mudar a sua família. Ainda pode fazer um milagre. E o milagre vai começar quando você profetizar. Portanto, abra a sua boca e diga: Jesus vai salvar a minha família. Comece a dizer nesta noite que Jesus vai fazer um milagre na sua casa. Comece a dizer nesta noite: Jesus entra na minha casa, entra na minha família, entra no meio dos meus filhos, faz um milagre na minha família e nos meus filhos, Senhor. Visita o meu pai, ainda que seu pai esteja lá no Nordeste. Diga: Senhor, visita a minha mãe, abençoa a vida dela, da minha irmã. Deus quer profetas que profetizem bênçãos e salvação. Deixa Deus usar os seus lábios. Deixa Deus usar o seu coração. Deixa Deus usar você para salvar a sua família. O que Deus faz é misterioso. O que Deus faz é milagroso. Eu lembro que uma vez, vou dizer isso para a gente já orar. Uma vez eu estava em casa, perto da meia-noite, e o meu irmão, ele ia num salão de rock. E eu disse: Jesus, vá até onde meu irmão está. Não deixe ele ficar ali, naquele lugar. Salva ele, Jesus. Salva ele. Passaram alguns 2 meses. Meu irmão entrega a vida para Jesus. Era daqueles que a gente falava assim: olha, esse aí não tem jeito, Valdemar não tem jeito não. Esse aí não tem jeito. Mas para Deus, tudo é possível. Não é impossível para Deus. É alcoólatra. Jesus gosta muito de alcoólatra, viu?